Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa espírita, virtualmente falando, renovando as nossas energias, as nossas esperanças. É muito bom estarmos todos juntos, todas as segundas-feiras. Hoje nós vamos receber, já estamos recebendo a nossa querida expositora Aline. Ela hoje vai nos passar uma palestra maravilhosa, com certeza. Que os nossos amigos espirituais estejam todos com ela nesta noite. E conosco também. Então, nós vamos, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, Criador do universo, externando a Ele toda a nossa gratidão por estarmos reunidos, mesmo que seja longe dos nós, fisicamente falando, mas juntos no nosso coração, nos nossos sentimentos, com a nossa mente. Agradecemos também a Jesus, nosso mestre querido, o governador desta terra abençoada, que por misericórdia divina estamos aqui reencarnados neste momento. Agradecemos a Allan Kardec pelo legado que nos deixou, que é a doutrina espírita, que nos dá tantos ensinamentos, que nos explica de forma tão clara, tão objetiva, através da lógica, através da razão, o porquê de Deus ter nos criados, o porquê de estarmos reencarnados, ora reencarnados, ora na erraticidade. E assim, nós vamos mentalizando a figura do Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos ampare, principalmente nesses momentos em que estamos vivendo no planeta Terra, que possamos ter a capacidade de refletir, de meditar sobre todos esses conflitos que a humanidade está vivendo, que possamos passar por essa experiência vitoriosos, com o amor de Jesus, com o amor de Deus, amparado pela espiritualidade amorosa. Que a nossa fé nunca se abale, que seja mais forte ainda, que tenhamos a compreensão, que tenhamos a paciência, que tenhamos o entendimento de que Jesus, nosso mestre, o governador da terra, está no leme desta embarcação maravilhosa que é o planeta Terra. Que todos nessa noite recebam o amparo do Mestre Jesus. Vamos, neste momento, até a nossa casa espírita. Vamos convidando os nossos amigos espirituais, nossos mentores queridos que estão ali trabalhando, mesmo estando nos afastados, que eles possam compartilhar conosco esses instantes de aprendizado, que eles possam nos visitar nos nossos lares, que os nossos amigos também, que participam da nossa casa, protetores dos nossos lares, que eles permaneçam ao nosso lado também, que só nos dará alegria, derramando para a nossa casa, para o nosso lar, as bênçãos abençoadas de Deus, envolvendo a nossa casa, envolvendo os nossos familiares, e que, enquanto estivermos reunidos, todos juntos, em pensamento, em sentimentos, nós possamos emanar para os lares à nossa volta, lares do nosso condomínio, lares da nossa rua, lares da terra querida, emanações de luz, emanações harmoniosas de paz, que todos os lares sejam beneficiados. Desde o lar mais humilde, a choupana mais humilde, até o lar mais rico, até o lar mais suntuoso, principalmente aqueles despedaçados pelas sombras da incompreensão. Que Jesus ampare o nosso planeta neste momento. Que Jesus, através dos mentores espirituais, possam magnetizar as nossas águas, transformando as nossas águas em remédios salutares para o nosso corpo e para a nossa alma. Que a nossa querida expositora hoje seja abençoada pelos nossos mentores,
que a sua palavra seja objetiva, seja clara e seja de fácil entendimento. Que Jesus a abençoe, abençoando a cada um de nós, derramando luzes para o nosso coração e para a nossa mente. Que assim seja. Aline, eu passo a palavra para você agora, até que entre 15 e 10 para as 9, a palavra é sua, tá bom? Fique com Deus. Gratidão enorme, Amelinha. Gratidão a essa casa de luz, a esse trabalho maravilhoso, a essa prece que nos envolveu com tanto amor. Gratidão a vocês que estão nos escutando neste momento, que estão compartilhando essa energia maravilhosa, que é a energia da espiritualidade, que é a energia do próprio Jesus, que é a energia desse Deus de amor, que nos convida hoje a este tema. Força espiritual, fé, força espiritual. Bem, meu nome é Aline Moura e eu trago esse tema aqui para vocês. É um prazer enorme, eu sou palestrante de uma casa espírita aqui na Zona Leste de São Paulo, na Penha. Sou professora também lá, e é com muita gratidão que, através das minhas palestras, eu estudo para transmitir e para trocar esse conhecimento com vocês. Então, para que essa palestra faça sentido para mim e para vocês, eu quero que vocês compartilhem comigo aqui no chat as impressões, as reflexões de vocês sobre esse tema tão importante, especialmente neste momento, fé, força espiritual. É o que nós estamos precisando neste momento, acreditar em dias melhores, acreditar no Deus do impossível, acreditar no poder magnetizador da água, como a Amelinha disse. Então, para começar esse tema, eu preciso conversar com vocês sobre o que é essa fé, o que é essa crença que nos leva a superar a nós mesmos. Porque a fé, ela existe em todas as religiões, em todas as crenças, e ela é esse poder curador, esse poder de confiar. É quando eu estabeleço um compromisso com algo ou com alguém. É uma questão de fidelidade. A fé, muitas vezes, foi ligada à questão das promessas, dos milagres. Toda vez que a gente se sente numa situação difícil, essa força desperta dentro de nós. E essa palavra fé vem lá do latim fidelitas, que também dá origem à palavra fidelis, que significa fiel, verdadeiro. Então, ela se dá através de um compromisso fiel e verdadeiro com algo ou com alguém, com algum fato. É um momento que eu chamo de uma experiência, é uma experiência individual. Todos nós que estamos conversando aqui hoje, nós tivemos alguma experiência com essa fé. Se não tivemos, ainda vamos ter, porque a fé é esse caminho único, que não importa de que religião, religação, a palavra religião é o religar, é o conectar novamente ao Criador que está dentro de mim. Então, não importa de que religação, religião eu venho. O que importa é que esse caminho me leva a crer em Deus, a crer na natureza, a crer no universo e aqui a respeitar qualquer a crença que seja, tudo bem? Então, a fé é esse crédito que eu estabeleço com algo ou com alguém, segundo o dicionário Michaelis. Essa veracidade, essa verdade afirmada. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem desmistificar a fé, essa força espiritual que tem um significado extremamente profundo,
Uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grandioso. Porque a fé, de acordo com Kardec, ela pode ser cega, me levando a rituais, a crenças, ou ela pode ser raciocinada, me levando a questionar, a refletir, a uma questão de querer saber de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro, por que eu passo por tantas dificuldades. E aqui no Espiritismo, que Kardec encontra toda a base para estabelecer essa fé raciocinada. Porque o Espiritismo, ele não é apenas essa religião, essa religação. Ele também é o quê? Filosofia. Então, é eu me questionar, é eu estudar, é eu me instruir. E também é ciência. Tanto que Kardec, é claro, no dia que a ciência disser que o espiritismo não está sendo verdadeiro, fiquem com a ciência. Porque o espiritismo, ele é uma ciência, ele é um estudo da vida. Ele é um estudo do espírito, que todos nós somos esse espírito imortal, esse espírito eterno, a caminho dessa lapidação, como dirá Emmanuel no livro Fonte Viva. O que é essa lapidação, Aline? Emmanuel diz que nós somos um diamante bruto de Deus, que aos poucos, de acordo com as experiências da vida, vai sendo lapidado, vai sendo aprimorado, espiritualmente e moralmente. É por isso que essa fé raciocinada, ela é filosófica, ela traz a filosofia, ela traz o questionamento e ela é prática, porque ela é realizadora. A fé junto ao espiritismo, ela ganha um verdadeiro propósito, que é a caridade, onde Kardec diz: fora da caridade não há salvação. E Chico Xavier, ele é muito especial quando ele diz, ainda bem que Kardec disse, que fora da caridade não há salvação. E não fora do espiritismo, porque ao espiritismo, Kardec estaria valorizando a religião, e aqui ele está valorizando o princípio de caridade. Outro exemplo de que essa fé é prática. Quando nós acreditamos no poder do magnetismo. Lá em Nosso Lar, a primeira obra de André Luiz é um médico muito famoso no Brasil, que desencarna e vai conhecer o mundo espiritual. E através dessas experiências, ele é conduzido a Chico, na década de 50, onde ele vai psicografar, né, transmitir os conhecimentos que ele obteve no mundo espiritual e virou a obra Nosso Lar. Nessa obra, André Luiz, que é um médico, ele tem todo o conhecimento científico da medicina. Ele vai dizer o seguinte, que o nosso corpo, ele tem energia eletromagnética. Nós temos eletricidade e magnetismo no nosso corpo. Eletricidade, com certeza, alguém próximo a você, ou até você mesmo, já tomou um choque em algum aparelho eletrônico. Eu tomo vários. Então, energia elétrica, energia magnética. Com certeza, você já pensou em alguém ou já atraiu alguma situação para a sua vida que você colocou ali muita energia e muita força naquele pensamento. A espiritualidade usa essa energia que existe em nós para o propósito de cura espiritual. Por isso que nas casas espíritas existem os médiuns. Os médiuns que, através das suas possibilidades de querer serem pessoas melhores, de quererem estudar, se instruir, eles vão até as casas espíritas, eles estudam muito
Eles estudam magnetismo para poder aplicar o passe espiritual, que é uma grande ferramenta de equilíbrio espiritual e de equilíbrio do nosso corpo físico, porque o passe espiritual, ele age diretamente no equilíbrio e na harmonia dos nossos órgãos. Tudo bem? Então, tô aqui com vocês, hein? Conversem comigo. Perdão. Essa fé raciocinada, ela se apoia no que, Aline? Ela se apoia em fatos e na lógica. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, a pessoa, ela crê porque ela tem certeza. E ninguém tem certeza de algo que não compreendeu, que não internalizou. É uma fé inabalável, que encara de frente a razão, e ela existe em todas as épocas da humanidade. E esse resultado dessa fé raciocinada, dessa fé inabalável, dessa fé nesse Deus que opera assim a nossa vida para a nossa felicidade, para a nossa harmonia espiritual, é essa fé que leva o espiritismo a vencer qualquer tipo de incredulidade. Você pode até dizer o seguinte: no espiritismo, Aline, existem pessoas falhas em todas as religiões, mas não é a religião que é falha, são as pessoas, porque as pessoas têm condutas morais. Então, nós temos que respeitar, especialmente, os ensinamentos de Jesus, que estão em todas as religiões, em todos os lugares do universo. Aqui eu vou trazer para vocês agora um estudo que eu fiz sobre o passe espiritual. Todo mundo já foi na casa espírita tomar passe espiritual. Mas como que esse passe ele pode trazer para nós essa fé inabalável? Ele pode ser essa ferramenta de luz na nossa vida. É isso que eu vim trazer para vocês aqui, demonstrar como o passe espiritual, como o tratamento na casa espírita pode me trazer essa fé, essa força espiritual, que é uma fé baseada em fatos, baseada na filosofia, baseada na ciência, baseada em Jesus. Tudo bem? Olha só, lá em Minas Gerais, um grupo de médicos resolveu estudar os efeitos do passe na medicina. Eles começaram a perceber que o passe estava promovendo cura espiritual. Então, os médicos resolveram investigar esse fenômeno e começaram a trazer notícias que foram publicadas, né, no portal aqui G1, que é o portal da Globo, e foram fazer um estudo que durou 3 anos em hospitais de Uberaba. O primeiro estudo que eles fizeram foi muito interessante, gente. Eles trabalharam com 81 recém-nascidos e cerca de 90% das famílias toparam fazer parte do estudo. 10% das famílias se recusaram por não serem espíritas. Então, qual que era a proposta? Eles foram nos hospitais, especialmente na área da maternidade, e proporam aos pais que os recém-nascidos pudessem tomar passe. E o que eles queriam avaliar ali? O nível de estresse dos bebês, se eles sentiam dor, se a frequência cardíaca aumentava ou diminuía, a frequência respiratória e o nível de oxigênio dos bebês. Então, o que eles estavam querendo avaliar?
os efeitos do passe espírita nos recém-nascidos. Então, durante 3 anos, eles dividiram voluntários em 2 grupos. O primeiro grupo era um grupo de passistas espíritas, portanto, pessoas que estudaram o passe, aplicavam passe na casa espírita, e o outro grupo era um grupo que nunca tinha ouvido falar do passe espiritual e foi convidado apenas para impor as mãos. Porque o que é o passe? Essa imposição de mãos, do qual da minha mão sai uma energia que é purificada, vou usar essa palavra, tá? Purificada, magnetizada pela espiritualidade. E quando você vai na casa espírita, que você está receptivo, que você acredita que essa energia pode curar aquela dor de cabeça, aquela gastrite, aquela dor no estômago, aquele mal-estar, você está receptivo a receber essa energia e acredita, tem essa força espiritual de que essa energia vai te ajudar, que ela vai promover curas em você, o que acontece? Você é beneficiado por essa energia, né? Deus opera ali através da sua fé inabalável. Então, 2 grupos aqui. Um grupo de enfermeiros, que só iriam impor as mãos nos bebês, e um grupo de passistas espíritas que realmente iriam aplicar o passe espiritual. Todos eles foram submetidos a uma concentração, a leituras edificantes, a uma meditação inicial. E olha só o que aconteceu. Eles perceberam que os bebês que tiveram a ajuda do passe espiritual, eles tiveram uma diminuição na respiração. Eles respiraram melhor. Eles tiveram um aumento na imunidade, nas células de defesa. O sangue deles ficou melhor. Diminuiu as complicações, o tempo de internação, sendo que os bebês que tomaram o passe espiritual, dos passistas espíritas, eles tiveram alta 7 dias antes dos bebês que simplesmente tomaram o passe dos médicos e enfermeiros. Não é impressionante? Então, o que aconteceu ali? Houve uma redução significativa de todos os sintomas. Os bebês que tomaram o passe, eles não tiveram complicações depois do nascimento. Eles foram liberados mais rápido do hospital. E o sucesso desse resultado foi tanto que os médicos resolveram aplicar o passe em adultos e pacientes com problemas do coração. E perceberam que os adultos, eles reduziram o nível de ansiedade, de depressão e de tensão muscular, além do aumento de bem-estar e nível de oxigênio. Gostaram desse estudo? Vou mostrar mais um estudo para vocês. Aconteceu lá em Bauru e Marília. Bauru e Marília, Portal G1 divulgou: médicos pesquisam a influência do passe espírita para tratar ansiedade. Será que o passe espírita funciona na ansiedade? Olha só, 8 médicos da Associação Espírita de Médicos de Botucatu, ligados à Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, foram estudar a influência terapêutica, curativa e energética do passe espiritual. E assim, eles sugeriram que pessoas pudessem se voluntariar. Ah, você que tem ansiedade, venha fazer um tratamento espiritual, vem tomar o passe espírita com a gente. E assim, não necessariamente precisava ser espírita ou ter alguma religião. A única condição é que eles não estivessem fazendo
nenhum tratamento psiquiátrico ou psicológico, tudo bem? E como que funcionou esse estudo? Os voluntários, as pessoas que estavam com ansiedade, eles passavam por um diagnóstico médico para confirmar se o paciente tinha ansiedade mesmo ou não. Se tivesse confirmado o diagnóstico de ansiedade, ele era submetido a um tratamento de passe espírita durante 8 semanas. E esse estudo, ele foi orientado pelo médico Ricardo de Souza Cavalcante, que é infectologista. Então, eles queriam avaliar o que no passe espírita? Os níveis de depressão daquelas pessoas, a qualidade de vida, o grau de espiritualidade daquele paciente, por quê? Toda vez que eles fossem tomar o passe, depois do passe, eles preenchiam um questionário para dizer como estavam se sentindo. E, novamente, né, eles contaram com 2 grupos de voluntários para aplicar o passe. O primeiro grupo de passistas espíritas ligados a uma casa espírita e o segundo grupo de médicos e enfermeiros que nada sabiam sobre o passe espiritual. E também as pessoas que iriam tomar passe, elas passavam por exames, como eletroencefalograma, que é um exame para medir as ondas cerebrais antes e depois do passe. Tudo bem? Os voluntários, eles eram submetidos também a uma concentração, a uma luz baixa, a uma meditação, antes de aplicar o passe. E assim, 50 pessoas tomaram passe durante 8 semanas. 23 voluntários desses 50 receberam um passe espírita e outros 27 receberam uma simples imposição de mãos dos enfermeiros e médicos. E o resultado, gente, foi impressionante. Olha só. Do grupo de 50 pessoas, 83% das pessoas que receberam o passe espírita não tinham mais critério de ansiedade. 83% daquele grupo de 50 pessoas não apresentavam mais ansiedade, de acordo com o diagnóstico médico. Olha que incrível isso. E do outro grupo, que tomou apenas o passe dos médicos e enfermeiros, 37% das pessoas, daquelas 27 pessoas, apresentavam níveis absolutamente normais de ansiedade. Lembrando que, nos grupos, a pessoa que recebeu o passe, ela não sabia se ela estava recebendo passe espiritual ou se ela estava recebendo passe médico, vamos dizer assim. E aí você me pergunta, Aline, você quer dizer então que 83% das pessoas que receberam o passe espírita equilibraram a ansiedade, não tinham mais ansiedade de acordo com o diagnóstico médico. Mas o que fez 37% diminuir a ansiedade, sendo que elas nem tomaram o passe espírita, elas tomaram um passe de médicos e enfermeiros. E eu vou dizer para vocês o seguinte: força espiritual. Essas pessoas, elas acreditaram com toda a força que elas estavam sendo curadas da ansiedade naquelas 8 semanas. Então, gente, não há nada que o nosso pensamento e o nosso sentimento e a nossa força de vontade não consiga alcançar quando a gente realmente quer alcançar. Porque no mundo espiritual, os espíritos, eles nos ajudam pelo pensamento e pela vontade, pela força de vontade. E aqui eu pergunto para você, como anda a sua força de vontade? O que você precisa ser curado? O que você precisa ser curado, não só de doenças físicas, mas o que precisa ser curado na sua vida?
Porque tudo que você tiver vontade, que você colocar muita força, muita energia e acreditar, você pode ir além. É claro que tudo depende do nosso merecimento, do que Deus concede a nós, do que nós estamos desenvolvendo na nossa vida, do bem que fazemos, do nosso crédito com Deus. Mas a gente pode sim curar a nossa vida de muitas coisas. E aqui eu queria trazer para vocês, para finalizar essa questão do passe espírita, uma pessoa, um caso real de cura, de tratamento espiritual. Blog da Saúde, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde publicou essa notícia no dia 10 de outubro de 2012. Espiritualidade. Como ela ajuda na recuperação de pacientes. O que acontece? Existia aqui uma paciente que tinha uma doença chamada doença de Crohn, que é uma doença que deixa o intestino totalmente irritado. E ela também tinha câncer no rim. Os médicos, eles desacreditaram a paciente pudesse se curar, a não ser de forma cirúrgica. Ela tinha que fazer uma cirurgia para tirar esse tumor no rim. Só que ela teve um grande agravante, né, um impedimento. Ela não tinha condições psíquicas, mentais de fazer essa cirurgia. Então, um dos médicos, que era espiritualista, ele acreditava na espiritualidade, ele indicou que ela fizesse sessões de Reiki, passe espiritual. O Reiki é uma filosofia japonesa milenar, trazida pelo Mikao Usui, mas ele tem totalmente o mesmo princípio do passe espiritual, a não ser as explicações de Kardec por trás desse fenômeno e dos outros espíritos que estudaram magnetismo, como Fortier. Mas também o médico, além do Reiki, né, um tipo de passe espiritual, indicou a acupuntura e a psicoterapia, que é a terapia com psicólogo. E depois de um tratamento também de algum período, as doenças foram extremamente controladas. É um milagre, né, gente? É um milagre de uma paciente que teve essa cura espiritual. Ou seja, ela não precisou fazer a cirurgia. E o que o médico responsável por esse estudo com essa paciente, o Dr. José Genilson Ribeiro, doutor em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele também é chefe do Departamento de Cirurgia Geral da Universidade Federal Fluminense, onde ele também dá aula de medicina e espiritualidade. Ele diz sobre o tratamento dessa paciente. Ele diz o seguinte: não podemos separar a mente e o corpo, esquecendo de analisar em um tratamento as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas reações, os nossos instintos não racionais. Se guardamos mágoas, frustrações, ou se vivemos em um ambiente altamente estressante, com conflitos, com certeza esses problemas psicoespirituais vão interferir no organismo físico. Ou seja, ele traz aqui para nós o seguinte, algo que André Luiz já trazia lá no livro Nosso Lar, que a gente não pode tratar o corpo esquecendo-se da mente, porque é a mente, né? É o espírito que aflora, né? Todas as doenças começam na nossa mente. Elas se tornam sentimento,
depois ela se torna um comportamento, que é a mágoa, a raiva, a frustração, a tristeza, e aí ela se instala no nosso espírito, que é o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Então não dá para a gente tratar o corpo físico sem tratar o espiritual, sem fazer um tratamento espiritual, sem fazer um tratamento psicológico, sem tratar das nossas emoções, sem curar as nossas emoções, não dá para curar as nossas doenças, porque nós somos emoção, nós somos energia, nós somos esse magnetismo, nós somos cura, nós somos luz, mas também somos sombras. Somos sombras de um passado que nos fez mal e que agora a gente vem para curar, para dar luz, para iluminar esse passado, transformando as nossas más tendências em virtudes, as nossas sombras em luz, as nossas doenças em cura. Tudo bem? E lá na questão 556 do Livro dos Espíritos, Kardec diz, ele pergunta aos espíritos: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Ele está perguntando assim: as pessoas podem curar pelo simples contato com as outras? E a espiritualidade responde: a força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhes vêm em auxílio. Então é isso. Quando você tem o desejo de fazer o bem, de curar o outro, de ajudar o outro, a espiritualidade se coloca em seu caminho para fazer esse sentimento do bem, essa força do bem acontecer, para fazer essa força espiritual chegar ao outro. Porque a gente tem que lembrar que o médium que dá a palestra, que dá o passe, que faz a psicografia, que faz os tratamentos espirituais, ele também é um médium com problemas pessoais, com problemas familiares, com problemas financeiros, mas ele está ali com sentimento e pensamento totalmente voltado a fazer o bem. E a espiritualidade se aproxima dele na boa intenção que o coração dele transmite. E como a dona Melinha disse carinhosamente, né? A água fluidificada. Porque assim, chegando já ao final da palestra, você pode falar para mim assim: Aline, foi muito bonito, você mostrou o passe, você mostrou os tratamentos espirituais, mas agora está todo mundo em casa. A gente não pode tomar um passe na casa espírita. Como é que a gente vai fazer sem o passe? Aí eu falo para você: não dá para tomar o passe, mas dá para tomar a água fluidificada, que nem eu estou tomando aqui? Dá para fazer uma prece nessa água, pedindo para a espiritualidade, como a Amelinha fez, magnetizar, colocar todos os fluidos necessários, colocar toda a energia que você precisa para a sua cura física e espiritual? Dá para tomar um banho quando você está com muita dor e pedir para a espiritualidade fluidificar a água do seu banho, para ela cair no alto da sua cabeça, pedir para a espiritualidade ali equilibrar todos os seus chakras, seus pontos de força. No nosso corpo tem chakras, tem pontos de força, tem pontinhos que eles conversam diretamente com a harmonia dos nossos órgãos, com a harmonia dos principais pontos do nosso corpo físico. Tem aqui, ó, um chakra coronário, um pontinho de força aqui, que é a nossa ligação com Deus. Tem um aqui, que é a nossa ligação direta com os nossos pensamentos. Tem um aqui, que é a nossa ligação direta com o que a gente fala, com o que a gente transmite ao mundo. Tem um no coração, que é o cardíaco. Tem um no estômago, que é o gástrico. Tem um no umbigo, que é o básico. Tem um genésico na região sexual. Tem o gástrico. Então, tem vários pontinhos de força que esse banho pode harmonizar.
E aí você vai fazer o quê? Você vai mentalizar que aquela água vai caindo no alto da sua cabeça e vai tirando toda aquela energia negativa, aquele mal-estar, aquela dor de cabeça, aquela gastrite, aquele nervosismo, e tudo isso vai saindo pelo ralo. É um passo espiritual. A água tem um poder curador, altamente curador. Dá para fazer uma prece, uma meditação. Vai ter dias que você não vai conseguir fazer a prece, que você vai estar nervoso, que você vai estar com dor, mas coloca uma palestra como essa no YouTube, coloca uma palestra, coloca uma meditação, coloca uma prece e tenta se ligar a Jesus. O Evangelho mesmo tem uma coletânea de preces no final dele. E além de falar do Evangelho no lar, não dá para falar de prece sem falar do Evangelho do lar, da nossa harmonização, do nosso encontro com Jesus semanal. Então, a sua casa vai estar muito mais equilibrada, muito mais harmonizada, se você estiver com Jesus, se você estiver harmonizando o seu lar, transformando a sua casa em um lar, através da leitura, do estudo do Evangelho. Tudo bem? E aqui eu queria trazer uma história final para vocês, para a gente encerrar. Eu espero que vocês estejam gostando da palestra. Peço desculpas pela tosse, é um pouquinho alérgica, mas assim, ó, a Kiane Kramaric. Ela é uma jovem americana. Aqui na primeira fotinho que vocês estão vendo, ela ainda criança. Ela é uma jovem americana que desde os 6 anos de idade, ela teve contato com a arte. Ela pintava quadros. E quadros sempre muito bonitos, como vocês estão vendo esse aqui no meio, quadros muito realistas, quadros que falam com a gente. E ela sempre nasceu com essa fé muito grande, com essa força espiritual muito grande, em uma família católica. Até que quando ela entendeu que ela tinha uma missão com esses quadros, ela começou a pintar quadros e doar para as obras de caridade, vender e conseguir um dinheirinho para ajudar os necessitados. Só que um dia ela fez uma prece e falou assim: Deus, me envia um modelo para que eu possa pintar o rosto de Jesus. Eu só preciso de um modelo, eu só preciso de alguém que possa ser parecido com Jesus. Eu quero pintar um quadro de Jesus. E ela sempre tinha o hábito de pintar os quadros de madrugada. Então ela acordava ali por volta de 3, 4 horas da manhã e começava a pintar os quadros. E até que um dia ela estava ali se preparando para pintar o quadro e bateu um homem na porta dela e falou para ela o seguinte: você pediu um modelo, eu sou o modelo. Ele falou isso para ela. E ela, claro, ficou emocionadíssima, pediu para que ele se sentasse e ela pintou esse quadro que está no centro da tela, que se chama O Príncipe da Paz. Essa história, se vocês quiserem saber mais, basta colocar o nome dela no Google, Kiane Kramaric, e colocar assim, ó, Rede Record, que a Record fez uma reportagem com ela contando essa história. Se era Jesus ou não o modelo que ela pediu, a gente nunca vai saber. A espiritualidade, ela nos revela as coisas, né? E outras não, né? Até para que a gente possa trabalhar a nossa humildade, a nossa verdade, a nossa simplicidade. Jesus era simples. Mas, de fato, esse quadro, Príncipe da Paz, é, segundo ela, o próprio modelo de Jesus. E como a espiritualidade nos ensina, como o Livro dos Espíritos nos ensina, que Jesus é o modelo que há mais de 2000 anos atrás passou aqui na Terra,
A primeira vez que ele falou a palavra amor, segundo o Evangelho, estremeceu a terra. Então ele veio nos ensinar a sermos mansos e pacíficos, a sermos simples de coração, a sermos humildes. Então é isso que eu queria trazer para vocês, esses exemplos de fé, de força espiritual. Porque tudo pode fazer você acreditar que tudo é difícil, que tudo é impossível, mas a fé é essa experiência única de transformação. É um caminho que só você pode fazer, que não dá para a gente te ensinar. Você precisa acreditar, você precisa vivenciar com seus próprios olhos. E como o próprio Jesus disse, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que eu preparei para vocês. Está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Certo? Então, essa foi a palestra de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a paciência, a oportunidade, pedir desculpas pela tosse alérgica que eu tive. Espero que não tenha atrapalhado a nossa conexão, a nossa ligação, nosso encontro dessa noite. E se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, é só curtir aqui o meu canal no YouTube mesmo, Aline Moura Palestras, onde você pode acompanhar mais palestras minhas. Aline Moura Palestras. E, claro, continuar acompanhando o trabalho aqui da FEPEC, que é uma casa linda, uma casa de luz, com trabalhadores iluminadíssimos, compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo, compartilhando todas as palestras desses mensageiros de Jesus, para que essa mensagem do Cristo possa alcançar mais e mais lugares, para que esses exemplos de caridade beneficiem e ajudem cada vez mais necessitados de pão e do Evangelho, tá bom? Então, a pedido da nossa querida Melinha, vou fazer a prece final. Pegue a sua água neste momento. Se você não conseguir pegar, concentre-se na água da sua casa. E vamos fazer uma prece bem bonita para a gente encerrar junto hoje, essa noite. Então, vamos pedindo ao Mestre Jesus, agradecendo imensamente essa oportunidade de luz, esses ensinamentos de amor trazidos pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, pelos médicos que já estão aliando a espiritualidade, a cura física e espiritual. Nós vamos pedindo, Mestre Jesus, tu que é o governador da Terra, por este país, por este planeta, pela nossa natureza, nós vamos pedindo pelos milhões de necessitados de amor, de cura, de acolhimento neste momento. Nós vamos pedindo por essa vacina, que ela chegue mais rapidamente. Nós vamos pedindo que o Senhor acolha no colo essas vítimas desse vírus. Nós vamos pedindo pelo lar de cada um que assiste essa palestra, pelo lar dos assistidos desta casa iluminada, pelo lar dos trabalhadores, dos dirigentes, de toda a espiritualidade que sustenta esse núcleo de amor e luz, para que os anjos de luz envolvam neste momento todas essas famílias e que essa espiritualidade de amor continue alcançando mais e mais corações. Vamos pedindo a magnetização dessas águas, das águas que vão beber, que vão cozinhar, que vão banhar-se. Vamos pedindo que toda essa água possa ganhar a cura, as substâncias curativas, para que elas possam harmonizar e reequilibrar todo o corpo físico e espiritual de quem necessita, levando a calma, levando a tranquilidade, levando o amor, levando o equilíbrio e levando a cura.
E vamos pedindo a Maria Santíssima, Maria de Nazaré, nossa mãe, a mãe de Jesus, para que ela possa nos carregar no colo com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com a nossa pequenez, a fim de que o seu coração de mãe nos acolha, nos console e nos faça crescer não só por hoje, mas por todo sempre. E que essa semana seja de pura luz e amor. Gratidão, 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 e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Uma noite maravilhosa para vocês. Dona Melinha.